A esposa do deputado delegado Paulo Bilinski, Carla Bilinski, se manifestou pelas redes sociais após o ministro de Lula, Paulo Pimenta, fazer acusações ao deputado durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A sessão era destinada a questionar o ministro sobre o uso da Polícia Federal para censurar e perseguir a oposição ao governo Lula. Durante sua fala, o deputado delegado Paulo Bilinski questionou o uso de uma aeronave das Forças Armadas para transportar o ministro e sua família. Ao responder, o ministro falou sobre o casamento do deputado, sugerindo que Bilinski seria responsável por violência doméstica, fazendo referência a um episódio em que o deputado foi vítima da violência. O deputado se exaltou e houve um tumulto na comissão. O deputado divulgou um vídeo em que explicou que o ministro fez uma falsa acusação de violência contra ele, com pleno conhecimento de que a acusação era falsa, porque essa é uma tática comum, utilizada pela extrema-esquerda. O deputado disse: por que o ministro mentiu, se já foi comprovado pelo Ministério Público, pelo Judiciário e pela Polícia Civil de São Paulo que eu fui vítima? Ele fez isso porque esse é o modus operandi da esquerda. Quando eles não têm resposta, quando eles são pegos na mentira, eles tentam desviar o assunto, imputando a você algo que obviamente não é verdadeiro. O deputado admitiu que se exaltou e afirmou que ficou irritado porque pensou no impacto sobre a sua esposa, que se recupera de um câncer. A esposa do deputado, por seu turno, divulgou um vídeo em resposta ao ministro. Ela disse: o ministro Paulo Pimenta, na reunião da CCJ, só demonstrou que a esquerda não sabe argumentar. A única coisa que eles sabem fazer é atacar, de uma maneira suja, hipócrita e leviana. Carla apontou que a pergunta era objetiva, sobre o uso de uma aeronave, e disse que, ao responder, ele fez o que a esquerda sabe fazer: jogar sujo, ser mentiroso, atacar os outros de uma maneira gratuita. Dirigindo-se ao ministro, ela disse: Paulo Pimenta, a esposa do Paulo sou eu. Segundo, o senhor deveria se ater aos fatos. Terceiro, o senhor será responsabilizado pelo crime de calúnia. O crime de calúnia mencionado por Carla Bilinski se configura quando uma pessoa imputa falsamente um crime a outra pessoa, conforme está definido no artigo 138 do Código Penal, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Por que o ministro mentiu? Por que ele me acusou de ter matado a Priscila?
se isso é falso. Se já foi comprovado pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Judiciário e pela Polícia Civil de São Paulo que eu fui vítima de tentativa de homicídio. Ele fez isso porque esse é o modus operandi da esquerda. Quando eles não têm resposta, quando eles são pegos na mentira, eles tentam desviar o assunto imputando a você algo que obviamente não é verdadeiro. É por isso que o Bolsonaro sempre disse: eles nunca podem me chamar de corrupto. E eu confesso que eu perdi a cabeça, sim. Eu fiquei muito puto. Mas eu fiquei muito puto porque ali eu estava enxergando o impacto que a afirmação dele ia ter na minha esposa, na Carla, que está se recuperando de um câncer, está tratando um câncer de mama. Então, vamos deixar aí para cenas dos próximos capítulos. Ministro Paulo Pimenta, na reunião da CCJ hoje, só demonstrou que a esquerda não sabe argumentar. A única coisa que eles sabem fazer é atacar de uma maneira suja, hipócrita, leviana os outros que não concordam com eles. Quando foi questionado pelo meu marido de maneira bastante direta, uma pergunta exata sobre o uso de uma aeronave de maneira indevida por ele e pela sua família, ele fez o que a esquerda sabe fazer: jogar sujo, ser mentiroso, atacar os outros de uma maneira gratuita. Paulo Pimenta a esposa do Paulo sou eu. Segundo lugar, você deveria se ater aos fatos, já que está numa posição de liderança, e daí liderança bastante entre aspas. Terceiro, o senhor será responsabilizado pelo crime de calúnia. Eu não vou me calar. O que o senhor fez é a definição de fake news. O senhor é mentiroso, bandido e criminoso. Verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, entre os dias 25 e 26 de maio, o senhor saiu de Porto Alegre para Santa Maria, num helicóptero das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e nessa viagem está um presente, sua esposa e outras adolescentes. Primeira pergunta, se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado? Sim. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor, né? Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, e com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. O senhor não tem direito a utilizar aeronaves das Forças Armadas. O senhor tem direito a utilizar aviões da Unidade de Transporte Especial de Brasília. Esse helicóptero que o senhor estava usando para ir, né, de Santa Maria para Porto Alegre poderia estar entregando medicamentos, podia estar proporcionando salvamento, mas não, tudo bem, estava transportando o senhor. Segundo ponto, já que a utilização foi indevida, eu imprimi uma GRU aqui de mais ou menos R$166 mil com o custo do helicóptero que o senhor pegou. E por fim, presidente, até por uma questão aqui de justiça, eu vou pedir mais tempo para Vossa Excelência. O ministro, na fala dele, demonstrou o que é fake news. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara, representando o governo federal. Eu não vou me calar. O que o senhor fez é a definição de fake news. O senhor é mentiroso, bandido e criminoso. O senhor não merece estar aqui. Isso é uma questão pessoal. Eu vou resolver com o senhor. Obrigado, deputada Júlia. Deputado Paulo Pimenta, ministro, por quem tenho muito respeito, nós perdemos uma grande chance nessa tarde de falarmos de fato sobre fake news. Esse era o objeto da nossa discussão.
Fake news que hoje atrapalha de fato o Brasil, não apenas as matérias ensejadas ou escritas, mas tudo aquilo que nós sentimos, o medo que hoje um parlamentar como eu sinto em falar qualquer coisa e poder ser arrolado no inquérito que já se perdeu de vista. Eu ouvi aqui várias coisas sobre Vossa Excelência, ministro. Eu vi aqui alguém falar sobre a Boate Kiss, eu nem sabia disso. Eu fico profundamente indignado sobre isso. Isso é muito sério o que aconteceu. Eu vi também que o senhor Benedito Maltosa lhe citou como receptador de propina. Um primo de Vossa Excelência denunciou o senhor como laranja no esquema de 12 milhões. A BBC News disse que o senhor não acredita na mídia comercial, porque não acredita porque eles fazem fake news, né? Informaram que houve constrangimento, por exemplo, do partido de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência foi elevado a esses últimos 2 cargos. Pois bem, veja só, tudo isso pode ser fake news, mas ninguém está preso por isso. Por que prender apenas as pessoas que atuaram nesse caso no Rio Grande do Sul? Eu acho que a nossa democracia tem que ser plena de verdade. A plenitude da democracia, a liberdade do deputado tem sido ameaçada. Como eu disse, nós perdemos a grande oportunidade aqui nessa casa de falarmos isso. Nós temos um deputado preso até hoje, foi preso, foi cassado por essa casa por falar. E semana passada tivemos um que, com documentos, com a sua própria fala, não foi cassado, simplesmente porque os amigos cuidaram dele. Ou seja, aos amigos do rei, tudo, e aos inimigos do rei, apenas o rigor da lei. Perdemos uma grande chance. E eu queria só terminar fazendo uma pergunta para o senhor. O assunto fake news, por que das suas declarações dizer que tem que ser preso a pessoa? Por que tem que judicializar isso? Já foi tanto aqui falado que não houve nem fake news, foi apenas opinião. Por que fazer isso agora, ministro Paulo Pimenta? É a minha pergunta a Vossa Excelência. Ministro, antes de responder, considerando que o senhor ficou 10 minutos ausente e nós tínhamos para encerrar o bloco a liderança da oposição, podemos agregar e depois o senhor responde todos juntos? Não. Vamos combinar, cumprir o que foi combinado, presidente.